Educação à distância, mudando realidades. Olá, essa é a segunda unidade da disciplina de Sistemas de Controle na Administração Pública. Eu sou a professora Denise Tontiucci e estou aqui para apresentar o conteúdo que estará mais detalhado no nosso material de apoio disponível no AVA. Vamos para os slides? Então a gente vai ver aqui que a nossa primeira aula, nós discutimos a questão de governança, gestão, gerência. E nessa segunda unidade, a discussão que será feita será em relação à prestação de contas do governo e prestação de contas de gestão. Vamos falar também de tomadas de contas e tomadas de contas especiais. O objetivo aqui é diferenciar o sistema de prestação de contas públicas. O nosso conteúdo começa então com a questão de prestação de contas. A prestação de contas é um procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados, o agente responsável por bens ou valores públicos está obrigado a comprovar ante o órgão ou pessoa a que de direito é competente para apreciá-las. A elaboração da prestação de contas é sempre responsabilidade do gestor, que está em exercício na data definida para a sua apresentação. Independente de quem fez o gasto, é na hora da apresentação que está a responsabilidade para a prestação de contas. Prestar contas é decorrência natural da administração, uma vez que o administrador público gerencia bens e interesses da coletividade. Isso é alheio aos interesses e os bens do próprio administrador. São necessárias provas documentais capazes de demonstrar a correlação entre o que foi gasto, a origem do recurso utilizado, os procedimentos adotados, a legalidade dos atos e a concretização do objeto. E esse dever de prestar contas, ele foi consolidado na Constituição Federal, em 1988, no seu parágrafo único do artigo 77, que vai dizer assim: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Essas prestações de contas muitas vezes estão ligadas a gastos que vêm de contratos e convênios. O órgão ou entidade recebedor de recursos que objetivam implantar políticas públicas em regime de cooperação mútua com a administração federal, concedente, obriga-se a prestar contas da sua boa e regular aplicação do recurso. A prestação de contas inicia-se, nesse caso, concomitantemente com a liberação da primeira parcela de recursos financeiros, que deverá ser registrada pelo concedente no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONV. A gente vê aqui que a análise da prestação de contas pelo concedente poderá resultar em três resultados, três propostas: a aprovação sem ressalvas, a aprovação com ressalvas, quando evidenciada improbidade ou outra falta de natureza formal, ou que de alguma forma não resulte dano ao erário, ou ainda a rejeição das contas, com a determinação da imediata instauração de tomadas de contas especiais, quando se observa dano ao erário. Sobre esse tema, a gente vai discutir um pouco sobre contratos e convênios, e no material de apoio está bastante detalhado a questão do Decreto 6.177, que data de 2007, e vai falar a natureza desses contratos, a parte dos convênios, como que deve ser estabelecido. Então vai ter uma parte, principalmente para contratos, uma parte bastante detalhada no nosso material disponibilizado no AVA.
Quando a gente fala de consórcios públicos, a gente vê que os consórcios públicos foram criados com a edição da Lei 11.107 de 2005 e consistem na gestão associada de entes federativos para a prestação de serviços de interesse comum a todos eles. Então, o consórcio público pode envolver o município e a federação, o estado e a federação. Por isso, eles vão ter um sistema de ser executado um pouco peculiar e a sua prestação de contas também é peculiar. Temos também que considerar os termos de parceria. O termo de parceria é um instrumento jurídico que objetiva estabelecer um vínculo de cooperação entre a administração pública e as entidades sociais qualificadas, como as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIP, tendo em vista o fomento e a execução de projetos de interesse público. Então, os termos de parcerias também caracterizam uma questão especial, têm suas características próprias, e isso está bastante detalhado no nosso material. Quanto a isso, nós falamos da tomada de contas. A tomada de contas é o ato pelo qual a pessoa ou o órgão que de direito é competente para executar realiza uma tomada. A tomada de contas é realizada quando o agente responsável pelos negócios da entidade ou por bens e valores públicos deixa de cumprir em prazo legal sua obrigação de apresentar e prestar contas. É importante esclarecer que a tomada de contas poderá ser realizada a qualquer momento, independentemente da ausência da apresentação de prestação de contas. Quando a gente fala em prestação de contas, eu preciso imaginar que existem aí 3 grandes grupos de prestação de contas. O primeiro é aquelas prestações de contas que acontecem de forma anual. Anualmente, a gente tem algumas prestações de contas que regularmente devem sempre acontecer. Nós temos também algumas tomadas de contas que nós consideramos como especiais, que vão acontecer em uma situação específica que nós vamos discutir aqui. E temos também as tomadas de contas extraordinárias. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Primeiro, a tomada de contas anual. Ela é elaborada ao final de cada exercício financeiro. Então, todos os anos a gente tem uma tomada de contas anuais e ela tem a natureza de acompanhar a prestação de contas, considerando que o recurso que está gastando o gestor público, que está gastando, não pertence ao gestor público, pertence sim à coletividade. Então, é preciso prestar conta para a coletividade quais objetivos, quais as metas foram alcançados. E aí a gente vai considerar os gastos públicos e as metas alcançadas. Nós vamos ter uma prestação de contas especial quando a prestação de contas no prazo estabelecido, não ocorre a prestação no prazo estabelecido. Então, quando a prestação de conta for prestada fora do prazo normal, ou quando há possível desfalque ou desvio de bens e valores. Ou ainda, quando a gente observa outras irregularidades que resultem de alguma forma de dano ao erário. Toda vez, então, que a gente tem uma suspeita de dano ao erário, a gente vai pedir uma tomada de contas especiais. Essa tomada de conta, um órgão, uma pessoa vai fazer para os tribunais, para os órgãos de controle. E é uma forma de manter aí um controle mais próximo quando existe alguma evidência de que algum dano está sendo cometido contra o erário. Quanto a isso, a gente vai ter, então, cada uma dessas formas de prestação de contas, um material bastante detalhado no nosso material de apoio. Vamos falar, por último, aquela tomada de contas que é aquela que a gente menos observa, mas é aquela mais especial para a gente estudar, porque quando acontece ela pode ser muito especial mesmo, muito diferente, ela pode realmente resultar em consequências muito graves, que é aquela tomada de contas que a gente chama de extraordinária, que ocorre em virtude da extinção, fusão ou incorporação, além da transformação, liquidação ou privatização de uma unidade gestora, de um ministério ou um órgão. Então, ela tem uma causalidade muito específica, é quando a gente vai ter uma mudança no percurso de gestão, essa mudança muito específica também, e quando isso acontece, a gente precisa fazer uma tomada de contas extraordinária. No nosso material, essa tomada de conta, então, teve uma atenção especial. Nós tentamos trazer casos, especificações, e eu estou aqui para convidar você para fazer a leitura do material, acompanhar o nosso conteúdo por lá, e o conteúdo vai estar bastante detalhado e preparado para que você consiga acompanhar esse módulo da pós-graduação por esse conteúdo.
ficamos por aqui e nos encontramos quando formos discutir a próxima unidade da nossa disciplina. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.